Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo é para mostrar a ideia principal do trabalho. Eu já fiz alguns comentários em sala com vocês, mas é importante frisar alguns pontos para que vocês não fiquem com dúvida. Então, essa é a parte 1 do nosso trabalho, ela vale 1 ponto e será desenvolvida em equipes de 6 pessoas. Tá? Então, tente se organizar em grupos de 6 pessoas, porque no futuro vocês irão fazer a apresentação dessa atividade. Então, nós não podemos criar muitos grupos na turma. Tá? Então, tente se concentrar aí em equipes de 6 pessoas e preencher aqui o primeiro quadro do formulário. Tá? Então, você vai ter um título para o seu trabalho, que está associado à tabela de valores, né? Então, nós temos, primeira coisa, base de dados. Então, você vai preencher essas duas colunas, onde você vai tentar colocar aqui 15 informações que podem ou não estar associadas à terceira coluna. Então, você tem duas colunas para preencher. Por exemplo, poderia ser altura e peso, tá? Por favor, sejam bem criativos nos exemplos que vocês vão criar, né? Citei aqui altura e peso porque é uma coisa simples para a gente discutir neste momento. Essa primeira parte do trabalho, ela tem foco no teste de hipótese. Então, você vai usar somente uma das colunas nessa primeira parte do trabalho. Então, suponha que você escolha a altura para fazer o teste de hipótese. Então, você vai ter a primeira coluna preenchida e daí você então vai enunciar o seu problema. Para fazer o enunciado do seu problema, eu gostaria que vocês se inspirassem nos modelos de exercícios que nós já trabalhamos em sala. Então, eu tenho dois exemplos aqui que eu peguei, ao qual nós resolvemos em sala. Um que diz que o funcionário de uma grande firma de contabilidade afirma que a média dos salários dos contadores é menor que a do seu concorrente, que é 45 mil. E ele quer testar essa informação, que é a hipótese alternativa, ao nível de significância de 5%. Um outro exemplo que nós resolvemos é de um pesquisador que ele está estudando os efeitos de uma determinada substância e diz assim lá no final do enunciado, né? O pesquisador desconfia que o tempo médio sofre alteração. Então, eu peguei esses dois exemplos para a gente discutir a hipótese alternativa. Quando você diz que o tempo médio sofre alteração, você está trabalhando com o símbolo de diferente. Então, a sua distribuição normal, quando você for fazer rachurar a região crítica, você vai ter uma bicaudal. Tá? Agora, no exemplo 1, já não. No exemplo 1, ele diz que o salário dos contadores é menor que a do seu concorrente. Então, você vai ter uma unicaudal. Então, você vai como é menor que o 45 mil, então você vai rachurar, você vai pintar a região crítica somente no canto esquerdo, tá? Isso é muito importante. Então, se você rachurar a região crítica de forma errada, toda a sua análise, toda a sua discussão ficará errada. Então, toma cuidado. Então, na hora de montar o problema, você vai para os exemplos que fizemos em sala e se inspira nesses exemplos. Tem que ficar muito claro o que você quer, qual é a sua hipótese, o que você quer, o que você está analisando associado à média, tá? Então, esse é um item importante. O outro item é qual tabela de distribuição você vai usar. Você vai usar a tabela Z ou a tabela T? Então, vai depender deste enunciado. Então, quando você criar o enunciado, se você disser no enunciado, sabe-se que de estudos anteriores o desvio padrão é igual a tanto, você está conhecendo, você está dizendo que conhece o desvio padrão populacional. Então, você vai usar a tabela de estudo, ou desculpe, você vai usar a tabela Z. Se por acaso o seu enunciado não fornece o desvio padrão, aí sim, aí você terá que usar a tabela T, que é a tabela de student. Tá? E daí esse desvio padrão você vai calcular com base na coluna que você preencheu aqui na tabelinha. Tá? Então, na coluna que você está analisando. Faz o cálculo, pode usar a calculadora para calcular o desvio padrão, não tem problema algum. Tá? Bom, com isso, então, você tem a média e o desvio padrão associado à sua amostra.
Lembre-se que, para você fazer um teste de hipótese em relação à média, você tem que ter hipótese nula. E a hipótese nula está sempre associada à média populacional. Então, você deverá conhecer a média populacional. A média populacional não é como o desvio padrão, que pode ou não ser ofertado no enunciado. Então, se você não tem a média populacional, porque os dados que você pesquisou, essa tua base de dados não oferta a média da população, então nós podemos aproximar, nós vamos criar uma fórmula aqui para aproximar e você poder usar como referência o valor da média populacional. Então nós vamos dizer que a média populacional é 1,02 vezes a média da amostra. Então você calcula a média da amostra e multiplica por 1,02. Esse vai ser o valor da sua hipótese nula, tá? Então aqui a média vai ser igual a 1,02 da média da amostra. Isso se o seu enunciado não fornecer, tá? Bom, a hipótese alternativa está associada ao que você quer verificar, né? Se a afirmação que você quer validar ou não. Então, ela sempre vai estar associada à sua questão do problema, né? Como nos exemplos que eu coloquei aqui, teste a afirmação dos funcionários, né? Ou diz lá assim, o pesquisador desconfia que o tempo médio sofre alteração. Então, você vai testar se isso que ele desconfia é verdadeiro ou falso. Tá? Então, isso está associado à sua hipótese alternativa. Lembra que a hipótese alternativa nunca vai ter um sinal de igualdade. Sempre menor, maior ou diferente. Tá? Depende de como você enuncia o seu problema. Bom, na sequência, você define o nível de significância, que nós estamos fixando em 10% para todos os trabalhos. Calcula o valor observado, que está associado à estatística do teste, então você tem essa fórmula, e calcula o valor crítico, que pode, eu coloquei Z aqui, mas pode ser o valor de T também, que vai depender da tabela que você está usando. Com base no valor crítico e na hipótese alternativa, lembra que a hipótese alternativa é a que manda no desenho. Você vai criar o desenho e rachurar a região. É quando você vai definir se ela é bicaudal ou unicaudal. Marca o valor crítico e depois, então, marca o valor observado. Lembre que se o valor observado não pertencer à região, você tem que aceitar o H0. Aceitar o H0 é rejeitar a hipótese alternativa. Então, quando você for escrever a sua conclusão do problema, você sempre vai para a hipótese alternativa. Então, uma vez que você concluiu que você aceita o H0 aqui na resposta matemática, você escreve a resposta do seu problema rejeitando a hipótese alternativa. Se no modelo matemático você rejeita a hipótese nula, que é o H0, você escreve teu problema aceitando a hipótese alternativa. Então, sempre você vai dizer, ao nível de significância de 10%, há evidências ou não há evidências dessa hipótese que você está testando, ok? Espero que tenha ficado claro. Trabalhem bastante, né? E discutam os detalhes. Na próxima aula, se tiver alguma dúvida, eu posso estar tirando para vocês darem continuidade no trabalho, ok? Tenham um bom trabalho, fiquem tranquilos e faça com bastante atenção. Tente manter uma letra redondinha para que eu possa entender, ler e depois dar a devolutiva para vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e um bom trabalho para vocês.